Estamos de volta. A importância da cultura africana no Brasil. Esse é o tema de hoje no Melhor e Mais Justo. Para seguir com esse debate, estão aqui comigo Kilsan de Oliveira, artista multimídia, arte educadora e contadora de histórias, e Alessandra Ribeiro Martins, gestora da Casa de Cultura Afro Fazenda Roseira e liderança da comunidade João Godito Ribeiro. Em 2003 foi promulgada a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, exigindo que as escolas brasileiras de ensino fundamental e médio incluíssem no currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira. A gente terminou o primeiro bloco falando da história. E eu queria juntar, continuamos falando da história, mas juntar essa questão. É um avanço, é uma conquista recentíssima, né, de incluir conteúdos da história e da cultura africana nas escolas fundamentais e médias. Mas numa sociedade que tem preconceitos, resistências, que vai discutir plano de educação e que diz que não pode colocar a palavra gênero, que não pode colocar a palavra diversidade. Como pensar nesse conjunto, na história inteira, o presente, né, o quanto a gente avançou, o quanto ainda temos que avançar e em que pé, como que vocês avaliam, por exemplo, o avanço dessa lei e a sua implementação? Kilsan? Eu começaria esse bloco com uma palavra: reparação. Ponto. Eu não teria o menor problema em apontar de onde viria a reparação em dinheiro, por exemplo, para a população negra brasileira, por conta da escravidão, que é um crime de lesa humanidade, né? Viria do governo brasileiro, em parte, começa daí, viria do governo de Portugal, que ganhou muito dinheiro com as minerações, os negros trabalhando, morrendo, etc. e tal. E o Vaticano. O Vaticano seria um outro espaço. A Lei 10.639... Porque foi a Igreja Católica... A Igreja Católica escravizou demais, ganhou por meio muito da catequização. dinheiro, comercializou demais, né? Então viria de lá também. Enquanto nós não conseguimos avançar, já conseguimos avançar nessa discussão na década de 90, deu uma parada, vez ou outra eu retomo, porque eu defendo a reparação em dinheiro, inclusive. Que está sendo discutido agora com as comissões. Com as comissões, exatamente. Na Alemanha, 40 anos de escravidão, eles foram ressarcidos, as famílias foram pagas. Mas não tem como medir este valor. Como que a gente vai medir quanto vale cada vida? Não tem como, mas joga 1 milhão na mão de cada família negra para saber se ela saberá o que fazer ou não. Né? Se estarão agradecidas ou não. Eu costumo dizer isso, tá? Então, a Lei 10.639 é um caminho de reparação. É uma lei que é consequência de lutas dos movimentos negros brasileiros. Lutamos muitos que nos antecederam, lutaram demais, morreram, inclusive, por isso. E estamos aí com essa lei. Essa lei é de 2003, então ela tem um pouquinho mais, tem 12 anos. Né? Hoje tem 12 anos. E é uma lei que as pessoas costumam dizer que ela não pegou. E eu sou contrária a isso, porque essa lei pegou. Ela tanto pegou que ela foi capaz de alterar a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que rege a educação brasileira. Né? Agora ela faz aflorar 26A preconceitos e resistências na escola? Não faz aflorar. Eu acho que por parte dos gestores escolares, municipais, Câmara Municipal, etc. Mas sabe por quê? Porque tem escola que não faz. E sabe por quê? E vou colocar isso aqui, que vai dar até uma startada, e você já complementa, Alessandra. É o seguinte, a Lei 10.639 não é uma lei focada tão somente na educação, porque a educação é feita por pessoas que habitam essa sociedade brasileira, que carregam seus preconceitos, as suas resmas, as suas cismas, os seus, né, todas as coisas ruins e boas, né? Essa lei, ela obriga, ela obrigatoriamente faz com que olhemos para dentro de nós. Aí está a dificuldade da implementação da lei.
Porque as pessoas no Brasil não estão a fim de enfrentar os seus racismos e os seus preconceitos, porque é muito bonito dizer que eu amo negros, minha empregada é negra. Eu sempre tive amigos negros. Né? As pessoas adoram dizer isso, é bonito, dá status ainda hoje falar assim, dessa forma. E, pelo contrário, para você enfrentar e conseguir implementar a lei, você precisa encarar de frente com todas as suas limitações nas relações étnico-raciais. Ela coloca em existe destaque racismo, ela existe coloca isso em preconceito. destaque. E o racismo que está dentro de você, porque eu gosto muito quando você coloca que ter negro é ter poder. Eu acho que ressignificar e voltar para a Lei 10.639 é, inclusive, colocar algumas coisas no lugar da nossa própria história e dos próprios processos históricos. Escravidão no Brasil, ela se torna, talvez, pensando para a construção da nossa sociedade algo diferenciado, não porque houve escravizados africanos, porque a prática da escravidão havia desde a Idade Média, era uma prática. Era uma prática do Ocidente ser escravizado, como era uma prática do próprio continente africano ter escravos. Era uma prática do povo antigo. O que muda, que eu acho que é isso que a gente tem que recuperar quando a gente dialoga essa formação com a Lei 10.639, é que essa escravidão que nós tivemos a partir do comércio transatlântico, ela traz um valor comercial de acúmulo. Ela tem um componente diferente de outras Aonde o escravizado, ele não era inserido para ser servo ou porque ele fazia parte de uma outra casta. Ele é simbolizado a produto poder. Então, ter escravizado era ter poder. E é por isso que ter peças ainda hoje negras em alguns lugares, as pessoas se acham com poder. Porque era caro, era status, era caro e não era para todos. Então, quanto mais poder, quanto mais escravizados você tinha, mais poder você tinha. Então, quando a criança, na sala de aula, começa, inclusive, a entender que não é que foi o africano o único escravo da face da terra. Não foi. Era um processo. Começa a entender que ter escravizado era, inclusive, associado a muito poder. E começa a entender na sua formação, sejam eles crianças negras, indígenas, japonesas, que essa população africana que ajudou a construir o país, que chega como escravo, ela consegue, mesmo com tanta opressão, fazer tantas das transformações sociais ainda hoje, tanto no ramo da cultura, como o vídeo que passou no começo, nas palavras, né? Onde a influência dessa presença não existe no Brasil. Não tem. A gente está na comida, a gente está na nossa linguagem. O fato da gente conter o S quando fala, né? Nós vamos, e muitas vezes sai, eles comem esse S, é porque o nosso... Vamos que vamos. A nossa língua, né? A africana tem muitas línguas, mais de 3.000 línguas. E a maioria dessas, se a gente pensar na nossa região sudeste, que é muito vinculada ao tronco linguístico bantu, não tem S. Então, a gente come o S, é por isso que a gente fala, a gente tem que prestar atenção a falar para não engolir o S. Isso está no nosso gene por conta dessa influência. Então, quando a criança é apresentada o conhecimento da linguagem, essa diversidade linguística, essa cultura, ela começa a ser formada quanto cidadão inteiro. A Lei 10.639 ela é importante porque contribui para que todos nós, primeiro, reconheçamos o racismo, porque ignoramos a cultura do outro que faz parte de nós. Porque quando comemos, quando falamos, quando escutamos, quando cantamos, quando o batuque toque daquele negócio dentro da gente, quando a gente vê um turbante, um arranjo diferente, aquilo não move porque está fora da gente, move porque está dentro da gente, porque aquilo construiu nós, povos brasileiros. Então, é uma lei que é de grande significância e ela pegou sim, e ela incomoda mesmo, porque força com que todos nós, quando assumamos o papel de sermos educadores, de formar cidadãos, de formar crianças, homens e mulheres nessa sociedade, a gente não vai mais contar só a história do indígena, que foi a atualização dessa mesma lei, que é a 11.645 de 2008, como coitadinho, que foi exterminado, mas os povos indígenas têm muita contribuição na nossa formação, e é inserir os povos africanos também, não só como escravos dos produtos,
mas quanto povos que fazem parte da nossa construção, quanto brasileiros. Exato. Não coadjuvantes. Protagonista como parte essencial, porque atuamos no campo do trabalho, atuamos no campo da construção material, né? Se existem igrejas que hoje são patrimônios, se temos hoje casas senhoriais como patrimônio, se temos um patrimônio material brasileiro, nós temos mãos negras na construção desse patrimônio e por isso também é nosso. E é nesse sentido que é muito nosso trabalho na Casa de Cultura Fazenda Roseira. Quando nós, um conjunto de mulheres negras que estamos na base da sociedade, porque recebemos os menores salários independente da nossa formação, não somos reconhecidas como estereótipo porque o padrão de beleza não nos insere, porque o nosso cabelo é ruim, né? Dizem que é o nosso cabelo que é ruim, e com tantos elementos que fazem a construção dessa mulher ser mantida. Que desqualificam, né? Que nos desqualificam, que queremos nos manter na condição só de servil. A gente, inclusive, tem no nosso gene dessa africanidade uma generosidade de olhar para aquele casarão e não tem dúvida que aquilo não nos pertence. Porque quando olhamos para aquela parede de pau a pique, eu não lembro do senhor que foi um processo histórico mínimo, perto de quanto penso o continente africano, de todos os povos consolidados que me originaram, que trouxeram a técnica para construir aquela casa. Então, preservar o casarão do senhor, e divulgar dentro daquele casarão a nossa cultura, é, inclusive, voltar a assinar o que é nosso. Requalificar as nossas técnicas e conhecimentos. Porque sabíamos e sempre soubemos a técnica da construção, da geometria, fazer casa de barro com palma da mão, né? Nosso couro tocando os elementos da natureza, porque independente das diversas religiosidades no continente africano, é o que a gente brinca, africano tem não sei quantos % muçulmanos, não sei quantos católicos, não sei quantos evangélicos, mas o povo africano ele é animista, ele tem essa relação com a natureza. Então nós, descendentes de povo africano, sofremos mesmo quando a natureza é abalada porque ela está em nós. O vento é parte da gente, a terra é parte da gente, e por isso sabemos manusear e construir a pau a pique casas que chove, dá vento, estão em pé, enquanto muitas construções atuais estão como essas barragens, né? Acabando com populações inteiras e territórios. Como as barragens da Samarco, como as da barragens. Vale. Toda né? a tecnologia, com né? toda a tecnologia. Envolvida então, nisso. Poder levar para as nossas crianças, jovens, esse conhecimento é fundamental e discutir o racismo com os professores é fundamental. E porque cada professor que se recusa a assumir esse compromisso com a lei de diretrizes e bases, que foi a que o Sam falou, de formar os nossos jovens, sejam eles brancos, negros, mostrando essa diversidade cultural, com a desculpa que fala da nossa cultura, da nossa história, é falar de religiosidade, ele está sendo um omisso, e mais do que omisso, está tentando contra a Constituição das leis de diretrizes e bases educacionais desse país, e deve ser denunciado. E segundo a OAB, né, a orientação da OAB é a seguinte, pais, mães, tios, tias, vizinhos, que entendam que estudantes que determinada escola não está pautada, não tem o seu trabalho pautado na lei, ou nas leis, tanto a 10.639 quanto a 11.645, é para denunciar o Ministério Público. Exatamente. Nós tivemos uma vitória recente aqui em São Bernardo, no caso Lorena, que foi muito divulgado no Facebook, a mãe dela, Camila, né, ela divulgou há alguns meses atrás, ela publicizou a resposta do juiz, e o juiz fez uma carta brilhante dizendo que num país como o Brasil, profissionais da educação não considerar a Lei 10.639 tão revolucionária, palavras dele, né, e uma lei necessária, fundamentalmente, para ser cumprida, é um crime. Então, as escolas estaduais de São Bernardo, o Ministério Público vai passar de escola em escola estadual, né, e de professor até governador do estado vão ter que responder. Então, isso é isso que a gente precisava. Então, abriu-se essa porta aqui na região nossa do ABC. Mas, ou seja, isso é uma luta para conquistar a lei, mas a luta
continua para conseguir fazer cumprir a lei. Com certeza. E é fundamental a gente entender, eu gosto muito de contar alguns casos emblemáticos, porque além de ser uma teórica sobre isso, eu trabalho no front, eu trabalho em Diadema, na Secretaria da Educação. E nós, há alguns anos, temos passado, tenho visto situações mirabolantes cometidas por profissionais da educação. Desde um bebê que foi entregue pela mãe no berçário, menino, no berçário, para as professoras, e quando ela vai à tarde buscar o filho, ela encontra o filho com o cabelo alisado, o bebê, menino, com o cabelo alisado, porque a professora passou prancha no cabelo dele, justificando que tem que entregar a criança com o cabelo arrumadinho. E esse cabelinho tipo o seu, Kilsan, ele embaraça muito, é muito complicado de arrumar. Então, ela foi e esticou. E a minha pergunta básica é a seguinte: que país é esse que nós estamos, que as pessoas ainda se acham no direito de manipular o corpo das pessoas negras do jeito que elas bem entendem? Porque não é o papel de uma professora, se a mãe manda o cabelo em Maria Chiquinha, é dessa forma que eu vou devolver a filha dela sobre minha responsabilidade enquanto professora. Eu não estou lá para mudar o penteado do meu aluno ou da minha aluna. Não estou lá para fazer juízo de valor. Não é isso. Né? Agora, chegar ao ponto de alisar um processo assim, de pegar a prancha quente, esticar o cabelo de um menino. É um absurdo. É uma loucura. Quase inacreditável e muito comum, né? Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta, não sai daí.